Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento. Tô aqui com... Agora não vou chamar de mestre, não vou chamar de líder, não. Vai ser o embaixador dos comandos elétricos na Engerral. É isso o nome que o Brenner falou para nós. Aqui falou, não, vamos chamar o mestre ali, Fábio, de embaixador, porque ele que está começando o segmento de comandos. Então, ó, vou te batizar agora, tá batizado. Eu não sou mais pagão, né? Agora não, agora é o embaixador dos comandos elétricos. Ó, brincadeiras à parte. Embaixador, o que nós vamos aprender na aula de hoje? Hoje basicamente nós vamos estudar um pouco sobre fusíveis, né? Alguns tipos de fusíveis e o disjuntor termomagnético. Da sua opinião, já para começar aqui. Certo. Hoje a gente utiliza mais disjuntor do que fusíveis. Seus painéis, as montagens, né? Por algumas conveniências, né, André? O disjuntor ele se destaca pelo fato de você ter o desarme e o rearme de forma mais rápida, né? Você desarmando o disjuntor por alguma atuação térmica ou magnética, que é as duas funções que ele tem, você consegue rearmá-lo de forma prática. Já o fusível não, quando ele atua você já precisa imediatamente descartá-lo. Só que é altamente importante que nossos alunos também saibam a importância do fusível, como que ele funciona, porque nas manutenções vai topar muito com esses caras aí, né? Sim, não necessariamente a gente pode substituir o fusível por disjuntor. Existem casos, no caso projetos, que exigem que sejam executados ou montados com fusíveis. Perfeito. Até porque uma diferença entre eles é que com o disjuntor eu só consigo proteger o circuito. Já com o fusível eu consigo proteger os componentes do circuito, certo? Através de um estudo de coordenação. Top demais. Bom, vou deixar com o nosso embaixador. Segura a vinheta aí, vamos para a aula. Bom, pessoal, agora continuando a nossa aula, nós vamos aprender um pouco sobre cada componente desse que já foi apresentado para vocês, beleza? Vamos lá. Nós vamos iniciar falando um pouco aqui sobre o fusível do tipo D, também conhecido como Diazed, mas o original, o correto é chamar tipo D. Basicamente, hoje quase que não é mais utilizado nos projetos, né? Devido a um pouco de complexidade, né? Nós temos muitos acessórios para poder termos um fusível, né? Temos aqui a tampa, temos aqui o fusível dito é esse aqui, né? É como fosse uma espécie de uma garrafinha. Dentro desse fusível nós temos uma lâmina. Essa lâmina está dentro de uma areia, né? Que a gente chama de areia de quartzo, que ela tem a função de dissipar os arcos elétricos na hora da fusão do fusível, né? Da lâmina. Na hora que ele atua, ele gera um arco elétrico e essa areia ela é responsável por extinguir esse arco para não se propagar dentro do quadro. Okay? Aí temos a base, temos aqui um anel de proteção. Dentro dessa base ainda temos um parafuso de ajuste. Então isso torna um pouco inviável o uso desse tipo de fusível, né? Por se tratar de um componente com muitos acessórios. Na sequência nós temos aqui o fusível do tipo NH, certo? É um fusível mais robusto que é mais aplicado no circuito de potência, né? Tanto que eu tenho aqui um de 400 amperes, vocês podem conferir aí. Temos um de 400 amperes. Esses fusíveis são colocados em bases, a própria para o fusível NH. E para sacar esses fusíveis, basicamente a gente usa aqui um que a gente chama de saca fusível, né? Ele é responsável por, deixa eu ajustar aqui, travou, né? E você saca o fusível e insere o fusível na base, ok? Tem um botãozinho aqui na parte superior que você vai destravar e tirar, ok? Então, na sequência temos o disjuntor. Como eu falei no início da aula, o disjuntor termomagnético tem a função não só de proteger o circuito por sobrecarga, como também por curto-circuito. Porém, esse disjuntor, nem sempre ele vai poder substituir o nosso fusível, né? Eu expliquei no início da aula. Por quê? Porque com o fusível eu consigo proteger também os nossos componentes através de um estudo de coordenação que já foi citado no início da aula. Mas não se preocupa que logo aqui abaixo a gente vai deixar todo o conteúdo explicando e aí você vai ter detalhes mais técnicos com relação ao disjuntor, como também aos fusíveis. Bom, pessoal, encerramos a aula de hoje, né? Falamos um pouco sobre fusíveis e disjuntores.
Com isso, nós falamos um pouco sobre os principais componentes que estão ali dispostos na primeira linha da nossa montagem. Nós vimos lá no início na nossa aula introdutória, né? Onde nós temos os componentes que fazem a função de proteção do circuito, né? Que pode ser o disjuntor e o fusível, ou um ou outro, na verdade. E caso haja alguma dúvida, você vai aqui nos comentários, né? Vê lá os comentários dos colegas, as dúvidas, e aí você pode também absorver mais alguma coisa lá. Lembrando que na descrição aqui da nossa aula, nós vamos ter aí também todo o material técnico da aula de hoje, né? Tanto falando sobre fusíveis como disjuntores. Então vamos ter um material todo especial que vai te auxiliar a absorver melhor, ok? E então na próxima aula nós vamos falar sobre esse carinha aqui, que é o nosso contator, que vai estar ali na segunda linha da nossa partida, que terá a função de acionar o motor, né? Lembrando, só recapitulando da nossa aula, nós temos os fusíveis na primeira linha ou disjuntores. Na sequência vamos ter os contatores e logo abaixo também o relé térmico, que será assunto das aulas sequenciais, ok? Então aguardo vocês na próxima aula.